E nos próximos capítulos da novela Renascer, Eliana vai fazer uma loucura e vai pegar o diabinho da garrafa para ela, sem nem imaginar que aquilo possa causar uma verdadeira tragédia na fazenda. A modelo vai ficar tentada, ficar ouvindo as lendas sobre o ser das bocas de Mariana e Damião, e vai acabar indo atrás dele. Eliana aproveita que Tião foi preso e rouba a garrafa e acaba fazendo um pedido chocante para ela. Eliana sorri e fala: "Vamos ver se você é tão poderoso assim. Tô querendo muito saber do que é capaz." Ela só não imagina que uma tragédia terrível fosse acontecer na fazenda de Zé Inocêncio, justamente por causa dessa sua atitude. E ela vai ficar marcada para sempre por causa disso. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após Eliana ficar sabendo sobre a existência do diabinho da garrafa, por causa de Damião, e não conseguir acreditar que isso realmente seja verdade. Em um dos encontros que eles têm, Eliana aproveita e puxa esse assunto. "Damião, vem cá, aquilo tudo que você falou sobre o cramulhãozinho é realmente verdade?" Damião responde: "Oxente, é claro que é. O patrão ouvia o sussurro dele no ouvido toda vez que acontecia alguma coisa, ou em suas terras, ou com alguém de sua família." Eliana não consegue se segurar e debocha: "Ai, Damião, isso pra mim é só uma grande crendice. É que nem Egídio fala. O Zé Inocêncio adora ficar criando essas histórias por aí, só pro povo ficar com medo dele, isso sim." Mas Damião retruca: "Olha, dona, você pode até não acreditar nessas coisas, mas é a mais pura verdade. Eu já vi do que seu Zé Inocêncio era capaz de fazer por causa daquele cramulhãozinho. Pelo menos até ele se desfazer dele." Eliana fica toda arrepiada ao ouvir aquilo tudo, mas tenta disfarçar. Ela então fala: "Ué, mas eles tinham essa relação tão intensa assim? Por que o coronel se desfez do tal diabinho?" Damião sorri e responde: "Essa é uma história comprida demais, e que nem eu sei de tudo. O que eu sei é que o coronel estava muito desgostoso da vida. Foi quando ele colocou a imagem de Nossa Senhora na capela. Aí ele aproveitou e acabou dando o diabinho da garrafa pro Tião Galinha." Eliana passa a mão na cabeça e comenta: "Eu ainda não entendo como que isso pode ser tão poderoso." Damião explica: "É que é preciso ter uma conexão especial com o bicho, que nem o Zé Inocêncio tinha. E pelo visto, Tião vai ter também. Ele fez de tudo para ter um cramulhãozinho só para ele." O jagunço conta para Eliana as coisas que Tião fez para conseguir um cramulhãozinho. E a modelo afirma que já estava sabendo, justamente porque conviveu com Joana, e que justamente por isso que acha que essa história toda é só para pegar trouxa. Damião fala que ela tem todo o direito de pensar isso, mas que se for mais a fundo, vai perceber que tudo que falam sobre esse assunto é a mais pura verdade. Eliana fica de uma certa forma impressionada com essa história toda e começa a ter umas ideias na cabeça, mas acaba deixando para lá. A modelo se despede de Damião e volta para a fazenda de Egídio, justamente para não desconfiarem dela. Mas assim que chega lá, Eliana dá de cara com Mariana e leva um susto daqueles. Com a mão no peito, Eliana fala: "Credo, Mariana, você tá querendo me matar do coração por acaso? Que horror!" Mariana ri com a situação e comenta: "Oxente, mas eu nem fiz nada. Tava só vindo do quarto. Você que tá se assustando com pouca coisa, não é não?" Eliana respira fundo e tenta se acalmar um pouco, até que ela responde: Pode ser que seja isso mesmo. Mas também Damião fica me falando umas histórias que começa a pensar um monte de coisa e fico impressionada." Mariana cruza os braços curiosa e pergunta: "E que histórias são essas que ele lhe conta?"
Eliana demora alguns segundos para responder, até que tem uma ideia brilhante para isso. A modelo afirma: acho que vai ser até bom te contar, porque vai poder me dizer se é mentira ou não. Mariana comenta: tá certo, então me diga, que história é essa? Eliana responde: é que Damião fica me falando sobre as histórias do diabinho da garrafa, que Zé Inocêncio fez fortuna por causa dele, que ficava ouvindo sussurro no ouvido. E enfim, eu sempre achei isso uma loucura, mas não sei, acho que fiquei muito impressionada. Mariana sorri e afirma: mas é para ficar assim mesmo, porque tudo isso aí que ele lhe disse é a mais pura verdade. Eliana regala os olhos chocada e pergunta: você tá falando sério? Mariana confirma com a cabeça e afirma: seríssimo. Tanto é que aquele dia que a gente foi junto lá na fazenda de Inocêncio, eu abri a tampa da garrafa para me vingar. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa naquela casa, e pelo visto aconteceu. Inocêncio se desfez do diabinho e deu para Tião. Eliana fica em choque com a história que ouve de Mariana e comenta: então quer dizer que é tudo verdade? Mariana responde: é sim. No começo eu também duvidava, achava que podia ser algum truque ou algo do tipo, mas aí, com o tempo, eu fui vendo que era tudo verdade. Inocêncio nunca mentiu sobre isso. Eliana abre um sorriso diabólico ao ouvir aquilo, e ao mesmo tempo que fica assustada, fica instigada a querer ter um desses para ela. A modelo então comenta: olha que então não seria má ideia ter um diabinho pelo visto, não é mesmo? Mariana se preocupa com o que Eliana fala e comenta: Eliana, você tome cuidado com isso, que essa coisa de diabinho não é para brincadeira. Eliana retruca: e quem foi que disse que eu estou brincando? Tô falando muito sério. Mariana regala os olhos e fala: o quê? Você vai querer roubar o diabinho de Tião? É isso? Vai querer fazer pacto com ele agora? Você só pode estar doida. Eliana dá risada e afirma: mas é claro que não. Eu estou muito lúcida com essa ideia. Porque se parar para pensar, um diabinho pode me ajudar muito mais do que o próprio Egídio, que acabou de cair numa tocaia. Mariana fica preocupada com a ideia de Eliana e tenta alertar a amiga de que não se pode mexer com o diabinho da garrafa desse jeito, porque pode ser que aconteçam coisas terríveis com ela e com pessoas que estão em volta. Mas mesmo assim, Eliana afirma que sabe muito bem o que está fazendo e que vai dar tudo certo. A notícia da prisão do Tião se espalha e todos na vila descobrem o que aconteceu com ele. É nessa hora que Eliana aproveita que ele não está na área e vai até o abrigo que ele estava morando para revirar tudo o que ele tinha. Eliana não desiste de encontrar o diabinho da garrafa e fala: essa garrafa tem que estar aqui. Não é possível, eu preciso achar logo. Até que depois de um tempo, Eliana finalmente encontra o diabinho da garrafa perto da galinha de Tião e fica encantada e ao mesmo tempo assustada ao ver ele. Eliana pega a garrafa com as mãos e afirma: então quer dizer que você é o tão famoso Cramulhãozinho. Eu acho que a gente vai se dar muito bem, muito bem. A modelo dá uma risada debochada e trata de sair do abrigo sem que ninguém a veja e suspeite de algo. Eliana procura por Damião na lida logo depois e assim que o encontra, arrasta o jagunço para uma área que não tenha ninguém e fala: eu consegui, Damião, eu consegui. Agora nada mais vai me parar. Damião franze a testa, um pouco confuso, e pergunta: do que você está falando, Eliana? Eliana mostra a garrafa para o amante e responde: tô falando do diabinho da garrafa, horas. Consegui pegar ele para mim. Damião leva um susto daqueles ao ver o diabinho nas mãos de Eliana e se afasta dela na hora. O jagunço fala:
Você só pode estar doida. Larga isso. Deixa essa garrafa com o Tião, que é a melhor coisa que você pode fazer. Eliana ri da reação dele e debocha. Ah, não. Vai me dizer que um homem desse tamanho tá com medo de um diabinho desses? Por favor, né? Me poupe. Damião retruca. Eu não tenho medo de nada. Tenho juízo. E sei que tem certas coisas que a gente não pode mexer. Eliana afirma. Mas eu mexo, e mexo com gosto. Para conseguir o que eu quero, eu sou capaz de tudo. Damião pede. Pois então que faça tudo o que você quer, bem longe de mim, porque eu não gosto dessas coisas. Eliana encara o jagunço e fala. Nossa, é sério isso? Pensei que você fosse mais corajoso, isso sim. Damião afirma que tem apenas juízo, ao contrário dela, que não sabe o que está fazendo, segurando o diabinho da garrafa. Eliana então afirma que não vai desistir de seus planos por causa disso, e vai embora, deixando Damião um pouco preocupado para trás. Ao mesmo tempo que isso, Inácia tem um mau pressentimento na cozinha e coloca a mão no peito. Ritinha percebe que Inácia não está bem e pergunta. O que foi, maninha? O que você está sentindo? Inácia responde. Acho que foi uma sensação ruim. Como se alguém estivesse prestes a liberar um mal terrível que não pode controlar. Ritinha fica toda arrepiada ao ouvir aquilo e fala. Misericórdia, minha mãe, tá repreendido? Inácia então fala. Mas é verdade, minha filha. Acho melhor eu fazer uma oração para ver se essa sensação passa. Inácia larga tudo o que está fazendo e se concentra nas suas orações em seu quarto, para tentar afastar aquele pensamento. Enquanto isso, Eliana se aproxima da casa de Egídio e não consegue parar de olhar para o diabinho da garrafa. Ela acaricia a garrafa e fala. O que será que você pode fazer por mim, hein? Será que você pode me ajudar a conseguir as minhas terras por direito? É tudo que eu mais quero na vida. Eliana tira a tampa da garrafa na mesma hora, para ver o que acontece, e continua encarando o diabinho. Até que depois de alguns segundos, Eliana começa a ouvir uns sussurros, e logo deduz que seja o diabinho falando com ela, e fica encantada. Mas logo depois, o encantamento dá lugar a um medo terrível. Isso porque Eliana começa a ficar assustada com o que está acontecendo e começa a olhar em volta para ver se não tem ninguém por perto. Assustada, Eliana solta a garrafa com tudo no chão, fazendo ela se quebrar em 1000 pedaços. Eliana fala: Ai, que horror! Que sensação terrível! Eu não devia ter mexido com isso, não devia. Eliana sai correndo em direção à fazenda de Egídio, sem nem imaginar que fez a pior coisa de sua vida e liberou algo terrível na fazenda. Não muito longe dali, Damião continua trabalhando na lida até que começa a sentir algo estranho. O jagunço sente como se estivesse sendo observado por alguém, mas não encontra ninguém perto dele. E logo depois ele ouve um sussurro e fica preocupado. Damião comenta: Oxe, eu preciso tirar essa história de diabinho da minha cabeça. Eliana não sabe o que está fazendo. Mas assim que ele fala isso, Damião sente uma pontada muito forte no peito e ajoelha no chão. Ele até tenta pedir socorro, mas a dor é tão grande que não consegue e cai desmaiado no chão. Zinha, que estava trabalhando perto dali, vê Damião caído no chão e corre para socorrê-lo. Zinha percebe que ele não está respondendo e grita por socorro. Alguém acorde aqui, por favor! João Pedro ouve os gritos de Zinha e corre até a amiga. Ao ver Damião caído, João Pedro pergunta: Mas o que aconteceu aqui? Zinha responde preocupada: Eu não sei. Eu já chamei ele e nada. Tentei acordar. Acho que ele está tendo um troço. João Pedro se preocupa com o estado de saúde do jagunço
e liga para Augusto para que ele possa socorrer Damião. Augusto chega no local o mais rápido que pode e tenta reanimar Damião, mas sem sucesso. João Pedro pergunta: "E então, Augusto, o que foi?" Augusto responde ainda em choque: "Eu lamento muito, meu irmão, mas pelo visto, Damião sofreu um infarto fulminante. Não tem mais nada que a gente possa fazer, ele se foi." João Pedro e Zinha ficam chocados com o que ouvem e lamentam a morte do jagunço. Os três vão até a fazenda e dão a notícia da morte de Damião para Ritinha, que chora desesperada. Aos prantos, Ritinha fala: "Não é possível uma coisa dessas. Não pode ser verdade." João Pedro tenta consolar Ritinha da melhor forma e fala que também não esperava que isso fosse acontecer. Mas Inácia afirma: "E isso foi porque liberaram o mal. Isso não deveria acontecer." Todos ficam arrepiados com o que ela fala e João Pedro pergunta: "Como assim, Inácia? De quem você está falando?" Inácia responde: "Isso eu não sei lhe dizer, mas sei que alguém fez o que não devia e acabou causando essa tragédia." Todos ficam muito abalados com essa notícia e tentam consolar Ritinha da melhor forma. A notícia da morte de Damião se espalha pela região e Mariana acaba contando o que aconteceu para Eliana, que fica arrasada ao descobrir. Eliana fala: "Não é possível! Ele estava tão bem, como que ele pode ter morrido assim?" Mariana responde preocupada: "Estão falando que foi porque alguém fez algo que não devia com o Cramulhãozinho de Inocêncio. Ele desapareceu." Eliana regala os olhos e fica paralisada ao ouvir aquilo. Mariana se aproxima dela e fala: "Eliana do céu, o que foi que você fez?" Eliana responde desesperada: "Eu me assustei quando eu peguei aquela garrafa. Eu tinha mostrado para Damião, mas depois eu ouvi um sussurro terrível. Me assustei, larguei ela com tudo e saí correndo." Mariana regala os olhos e fala: "Meu Deus, Eliana, você quebrou a garrafa. Isso não podia ter acontecido." Eliana chora desesperada. Fala que não imaginava que isso poderia acontecer. A modelo se desespera ao saber que indiretamente causou a morte de Damião. E Mariana tenta consolar a amiga da melhor forma possível. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.